Fala galera, estamos de volta aqui para mais uma videoaula, né, da disciplina de genômica parasitária e na aula de hoje a gente vai estar falando de transcriptômica ou o que hoje é mais comum ser chamado de RNA-seq. Vou falar do sequenciamento, a montagem e como que a gente analisa a expressão dos genes de um organismo, de um experimento que a gente possa fazer. Então, o que que é, né, um transcriptoma? Quando a gente está falando de transcriptoma, o que que a gente está querendo dizer disso? Então, o transcriptoma é um conjunto de todas as moléculas de RNA, tá? Daí aí vai incluir RNA mensageiro, RNA ribossomal, RNA transportador, tá? E outros RNAs, né, que podem ser ou não ser codificantes, que são transcritos em uma célula, né? Na verdade, o único RNA codificante é o RNA mensageiro. Tá? Então são transcritos em uma célula ou uma população de células, tipo um tecido ou um organismo como um todo. Hoje nós conhecemos uma gama enorme de RNAs, tá? Então o mais comum, né, que todo mundo aprende lá na biologia básica, são os RNAs mensageiros, que eles vão ser transformados em proteínas. São chamados RNAs codificantes. Mas existem uma gama de RNAs não codificantes, como os RNAs ribossomais, né? Quer dizer, os ribossomais viram proteínas também, tá? Mas tem os RNAs que fazem parte do ribossomo que não viram proteínas. Tem os RNAs não codificantes que são RNAs de silenciamento, né? Que eles vão se acoplar em outros RNAs, destruindo a função desses RNAs que estão funcionando aí. Existem RNAs que se ligam aos nucleossomos e ao DNA, impedindo ou facilitando a transcrição de genes. Então existe uma quantidade bem grande de RNAs aí nas populações, né, em diferentes populações, tá? Aqui só para exemplificar um pouco mais, né, o sistema. Então, uma das coisas que a gente vai fazer quando a gente pensa em transcriptoma, diferente do genoma, o genoma é pegar um organismo e a gente tem que se preocupar com o tamanho do genoma, com heterozigose e coisas do tipo, né? Mas quando a gente vai pensar em transcriptoma, a gente tem que pensar assim, para que eu estou fazendo um transcriptoma? Tá? Como vocês viram na aula de anotação, o transcriptoma ele vai ser utilizado para a gente ter uma maior confiabilidade, um resultado melhor do processo de anotação, porque o programa vai utilizar o transcriptoma como uma evidência para encontrar os genes. Tá? Então, uma das formas, né, de se fazer o transcriptoma é fazê-lo para anotação de genes em genomas. Tá? Nesse caso, quando a gente está fazendo esse transcriptoma aqui, a gente tem que pegar o máximo de variações possíveis daquele organismo, tá? Porque tem RNAs que são transcritos, são produzidos em determinadas fases de desenvolvimento, em determinados tecidos, mas não são produzidos em outros. Então, para a gente ter todos os RNAs possíveis daquele organismo, nós temos que pegar RNAs de diferentes tecidos e diferentes estágios de desenvolvimento, tá? E daí depois sequenciar tudo isso daí para fazer a montagem e utilizar isso no nosso projeto Genoma. Uma outra coisa importante, uma outra coisa muito importante, né, para que o RNA-seq hoje tem é fazer experimentos para a gente descobrir quais são os genes que são mais expressos ou menos expressos em determinadas condições, ou em determinados tecidos, ou em determinados estágios de desenvolvimento. Tá? E aqui daí a gente tem que fazer um experimento de biologia mesmo, um experimento básico de bancada, onde nós vamos pensar quais são as condições que a gente quer testar, e quais são as interações que a gente está procurando entender ali. Planejar esse experimento ele vai ter que ser feito em réplicas, em triplicatas experimentais, réplicas experimentais, tá? E daí com isso a gente consegue ver quais são os genes mais ou menos expressos nos nossos experimentos. Além disso, uma coisa importante é a gente querer saber, eu quero sequenciar RNA codificante, porque eu quero anotar proteínas num genoma, ou porque eu estou interessado em genes que codificam proteínas no meu experimento, ou eu quero olhar RNAs não codificantes, porque eu quero ver como que esses RNAs estão regulando o funcionamento do genoma, né? Daí tem os RNAs não codificantes, os microRNAs, os RNAs de interferência, né? Tem vários tipos de RNAs, de classes de RNAs não codificantes.
E quando a gente vai sequenciar um transcriptoma, a gente acaba tendo que selecionar uma dessas populações para sequenciar, tá? Daria para fazer tudo misturado? Dá, só que vai gerar problemas, vai gerar muito ruído, porque vai ter muita coisa ali que você, na verdade, não precisa e que vai estar atrapalhando o seu experimento. Então, a gente pré-seleciona qual é a população de RNA que a gente quer de acordo com a nossa pergunta. Tá? Aqui um exemplo, por exemplo, de um experimento. Né? Se eu quisesse fazer um experimento aqui com barbeiro, querer saber quais são os RNAs importantes durante o processo de ecdise, né, de muda do inseto, aqui do barbeiro. Então eu poderia pensar em sequenciar 3 amostras biológicas, né? Pegar aqui, sequenciar amostras de ninfas na pré-ecdise, então a gente vai lá, detecta que ela tá para fazer a muda, para ela ali e purifica, tira o RNA, extrai o RNA para mandar para o sequenciamento. Isso aqui é uma biblioteca de uma amostra. A outra amostra seria durante a ecdise e a outra amostra poderia ser então após a ecdise, quando está tendo ali a melanização da derme, né, do exoesqueleto desse inseto. Tá? Posso pensar em vários subestágios, eu posso pensar só em alguns tecidos, por exemplo. Ah, mas eu não tenho interesse em sequenciar intestino, ou não tenho interesse em sequenciar glândula salivar, vou sequenciar só RNA do exoesqueleto, né, do corpo, ou só de glândulas, de algumas glândulas, ou sistema nervoso. Então aí pode ter várias variações, mas aqui eu estou dando exemplo de 3 bibliotecas, 3 amostras, uma amostra pré, uma amostra durante, uma amostra depois. Eu sequencio essas amostras e vejo quais são os RNAs que estão sendo produzidos em cada uma delas. Mais para frente na aula eu vou mostrar como que a gente sabe daí, faz uma comparação para saber quais são mais expressos ou menos expressos em cada uma fase dessas aqui, tá? Então são perguntas interessantes. Outra pergunta, um outro tipo de experimento que eu posso ter assim, né, sobre Plasmodium falciparum. Tem um ciclo de vida bastante complexo, Plasmodium falciparum, né? Então, tem um ciclo de vida dentro do mosquito, onde você tem os gametócitos, tem os trofozoídeos, tem os... dentro do mosquito, não, desculpa, né? Para cá, dentro do mosquito, onde você tem os gametócitos, tem aqui o zigoto, o cineto, o cisto, tem os esporozoítos nas glândulas salivares, os esporozoítos na hemolinfa, e daí daqui você sai esporozoíto na corrente sanguínea, vem o ciclo dentro do hospedeiro vertebrado, os esporozoítos na corrente sanguínea, o hipnozoíto no fígado e assim vai, né? Plasmodium falciparum, Plasmodium, né, tem um ciclo de vida bastante complexo. E você quer saber quais são os RNAs que estão envolvidos em cada uma dessas fases celulares. Então você vai isolar cada uma dessas fases de desenvolvimento, extrair RNA e sequenciar. Cada uma delas vai ser uma biblioteca. Bom, então, algumas decisões que são importantes para a gente tomar aqui, né? Eu já falei um pouco sobre qual é o RNA que a gente quer sequenciar. O RNA total, onde tem RNA mensageiro e os RNAs não codificantes, ou se é só RNA codificante, RNA mensageiro, ou só RNA não codificante, ou só microRNA, tá? Então, as bibliotecas para a gente definir. Qual é o fragmento que vai sequenciar? Aqui eu estou botando as opções de 300 nucleotídeos ou 3KB. O sequenciador geralmente é o Illumina, tá? Então a biblioteca é preparada lá igual a gente viu no Illumina para genoma. Mas quase todo mundo hoje sequencia esses fragmentos de 300 nucleotídeos. É raro sequenciar fragmentos maiores, porque tem genes que não são desse tamanho, tá? Não chegam a 3KB. Tá? Então, tem muitos genes que são relativamente pequenos, então sequenciar os fragmentos pequenos é melhor. Qual sequenciador usar? Tá? Eu já falei para vocês do Illumina, e o Illumina é o padrão hoje para ser utilizado. Por quê? Illumina produz uma quantidade de leituras, de reads, enorme, gigantesca. E na ciência, né, a gente faz estatística, e estatística é assim, quanto mais dados a gente tem, quanto maior é o nosso N amostral, maior é a nossa confiabilidade nas estatísticas que a gente faz, nos resultados que a gente obtém. Então o Illumina ele tem um N amostral absurdo, são milhões e milhões de reads, tá, produzidos em cada sequenciamento de cada biblioteca sua. Alguns sequenciadores que ainda podem ser encontrados, aí, dependendo de onde vocês forem trabalhar ou com quem vocês forem trabalhar, são o Solid e o Ion Torrent. O Ion Torrent é um pouquinho mais comum. Ele é similar, eu não vou explicar como é que é a tecnologia de sequenciamento deles, tá? O Ion Torrent é parecido com o Illumina e tal em muitas questões aí, né, em termos de produção, em termos de qualidade,
mas ele perdeu, né, a corrida para o Illumina e por isso hoje o Solid já não tem mais nenhum suporte, o IronTor ainda tem algum suporte, aí vai ser encontrado em algumas universidades, em alguns institutos de pesquisa. Uma outra possibilidade que eu não botei aqui, que eu não estou falando aqui, mas é porque ainda não é muito usado, tá? É o MinION. O MinION ele tem uma capacidade de sequenciar RNA direto. Uma coisa que eu não expliquei, não botei aqui no slide, mas eu quero explicar. O Illumina ele sequencia só DNA. Então você tem que purificar o RNA e transformar o RNA em DNA, tá? Para um processo de transcrição reversa, né? Que é o que os vírus fazem. Então você pega o RNA e transforma em DNA complementar, que a gente chama de cDNA, tá? E é isso que ele vai sequenciar. Esse processo muitas vezes vai inserir uma tendência, que a gente chama de um bias na sua amostra, porque esse processo de transcrição reversa pode ser mais eficiente para alguns genes do que para outros, para genes que são mais abundantes em relação a genes que são pouco abundantes, tá? Eu nunca vi nenhum problema sério com relação a isso, mas é uma coisa que as pessoas ficam. O MinION, ele tem uma das fórmulas de sequenciamento dele é sequenciar RNA direto, tá? E o MinION consegue sequenciar RNAs longos. Então o MinION, o que hoje as pessoas estão vendo como vantagem no MinION é usar ele para encontrar variantes de splicing, porque se você sequencia o RNA inteiro, então não tem um processo de montagem depois, né, pelo computador, é muito mais fácil. Você encontra as variantes de splicing, que eu vou falar um pouco aqui mais para frente, e você tem uma alta confiabilidade no RNA que você obteve. E por isso ele é muito bom para um projeto genoma para ajudar a anotar e encontrar genes em um projeto genoma, encontrar variantes de genes. Mas ele não é bom para um experimento para eu querer saber qual gene é mais expresso, qual gene é o menos expresso, porque ele não gera uma quantidade amostral suficiente para eu fazer essas estatísticas, tá? E qual é o montador que se utiliza daí? Né? Daí tem que ser um montador, um programa que lide com variação de splicing. Né? Então, o RNA mensageiro ele tem uma questão de variação de splicing. Na maioria dos eucariotos tem variação de splicing. Tá? Os que eu vejo o pessoal usar muito é o Oasis, o Transabis, é muito eficiente, mas ele consome muita memória, e o Trinity. Tá? São os três que eu uso mais. Mais uma vez, se você sequenciar no MinION, o MinION ele pega os RNAs quase que inteiros e daí você praticamente não precisa de montador. Tem um montador específico deles lá que é mais fácil. Então o mais importante é que o montador tem que saber lidar com o splicing alternativo. O que é esse splicing alternativo aí, para quem não lembra, tá? Então os genes eles têm uma estrutura, né? Tem aqui, eu estou mostrando aqui uma figura aqui, o DNA, né? Uma simplificação, e aqui está o bloco onde o gene está codificado no DNA. E depois continua aqui o DNA, tá? O GNA. Bom, quando a estrutura real desse GNA, que eu estou botando um bloco inteiro, né? Então o gene ele vai daqui até aqui no mapa genético lá, mas a estrutura dele mesmo, né, como ele é feito, é a seguinte: no início do gene nós temos a região promotora, né, para ajudar a dizer quando que o gene vai ser expresso ou não. Depois nós temos regiões que são as chamadas regiões não transcritas ou não traduzidas, né? Então, é a região UTR, 5' aqui no início, nós temos a região UTR lá no final do gene também, que é não transcrito, e no meio do gene nós temos regiões não transcritas, que são os introns, tá? Enquanto que nós temos pedaços do gene, que são os pedaços que são codificados, traduzidos em aminoácidos, é a região codificante, que a gente chama de exons. Exon, aqui no caso eu estou dando um exemplo de um gene com 3 exons. Tem genes que tem só um exon, tem genes que tem 25 exons ou mais, tá? Então, o RNA mensageiro, quando você faz o RNA mensageiro, a RNA polimerase, ele vai pegar aqui do promotor e vai fazer uma molécula de RNA, tudo isso aqui, tá? Esse aqui é o RNA mensageiro, a gente chama de RNA mensageiro imaturo, porque ele contém as regiões que não vão virar aminoácido, não viram proteína. E daí depois, então, vem uma proteína aqui chamada spliceossomo, que vai retirar essas regiões não codificantes, criando uma região, um RNA mensageiro maduro, onde tem só aqui começa o códon da metionina, ATG, e vai até um stop códon lá, né? TAA, assim por diante, tá? A questão é que as nossas células, elas não ficam só nessa estrutura aqui, elas fazem algumas brincadeiras com os nossos RNAs. Então, isso aqui seria o gene, vamos dizer assim, o gene típico dessa região, né? Com os 3 exons, né? E depois vem aqui a cauda poly-A. Mas, durante o processo de splicing, você pode retirar um exon inteiro, como, por exemplo, aqui, retirar o exon 2. Tá?
pode ser o exon 1 que sai, ele pode até às vezes, eu estou dando um exemplo, pode até às vezes inverter, botar o exon 3 no meio do exon 2, tá? Ele pode, tem uma variação bem grande, estima-se que, assim, dependendo do organismo, uns 10 a 20% dos genes têm múltiplas variações de splicing alternativo, tá? Então, o Minion ele é muito bom porque ele consegue lidar com isso. Ele vai sequenciar essas moléculas, né, inteiras do início até o final delas sem nenhum erro. Enquanto que no Illumina você sequencia pedacinhos dela e depois o Illumina vai ter, né, o montador ele vai ter que lidar com essas variações, porque você tem reads dessa molécula e tem reads dessa molécula. E o montador tem que saber assim, pô, mas uma tem esse pedaço de gene, outra não tem um pedaço aqui, o exon 2, isso é um exon, não é um exon. Tá? Então é trabalhoso para um montador lidar com splicing alternativo. Como é que é o processo, né, do transcriptoma passo a passo? Tá? Então a primeira coisa é isolar o RNA, tá? O RNA total ou RNA mensageiro. Daí a gente remove, está aqui em azulzinho o RNA e aqui o DNA, que é tudo isolado junto. E durante o processo de isolamento a gente vai retirar o DNA, geralmente utilizando uma enzima chamada DNase, né, que degrada o DNA. Tá? Aqui também a gente pode selecionar o tipo de agora de RNA que eu quero. Eu quero só RNA mensageiro? Dá para selecionar. Você consegue pescar eles pelas caudas poliar. Então você utiliza colunas de seleção onde o RNA mensageiro que tem cauda poliar gruda na coluna, os outros vão embora e depois você fica só com aquele RNA mensageiro. Tá? Daí vem a fragmentação desse RNA, e aqui é que tem a seleção de tamanhos, né? Na verdade, um pouco depois disso aqui, né? Tem a fragmentação. Depois da fragmentação, a gente vai converter o RNA em DNA, que é o DNA complementar, o cDNA, tá? Aqui eu vou pular, né? A gente vai, assim, amplificação por PCR não faz, nunca faça isso, tá? Né? E daí depois tem a seleção dos fragmentos, que hoje eu falo para vocês, quase todo mundo usa 300 BP, tá? Então é sequenciado as pontas desses fragmentos aí. Aqui vermelhinhos são os reads de cada fragmento sendo sequenciado. Depois que é sequenciado, tem um processo de limpeza para retirar os reads de baixa qualidade, tá? Né? Retirar os artefatos, às vezes a gente acaba inserindo coisas para serem sequenciadas que são artefatos, que não é o correto, tá? Alguns programas vão corrigir erros aqui nessa fase, geralmente a gente não faz isso, tá? E daí vai para o processo de montagem, onde o computador vai montar, então, isso aqui nos transcritos. Depois que ele monta nos transcritos, o computador ele avalia quais são os transcritos que estão montados corretamente e quais são os incorretos. E por fim, a gente vai para a análise de expressão para saber quais são os genes mais expressos ou menos expressos nos tecidos. Quais são dos montadores, né? O que eu falei assim para vocês. Essa aqui é uma tabela resumindo, se vocês quiserem dar uma olhada aí nas referências e tal, né? Eu recomendo muito esses aqui, ó, Trinity, Oasis e o Transabyss, tá? Porque eles são os melhores para lidar com splicing alternativo, sendo que o Trinity, tá? E o Oasis ele lida com bibliotecas, né, que são essas aqui, ó, né? Às vezes você pode pegar e, eu quero só sequenciar sempre na direção do ATG para o final do gene, tá? O sequenciador, ele geralmente, quando a gente manda sequenciar, ele sequencia em duas direções. Mas é possível montar bibliotecas especiais em que ele vai sequenciar só na direção do ATG para o final do gene, né? E o Oasis e o Trinity conseguem montar esses genes aí, o que facilita muito a montagem, tá? Então, no RNA-seq experimental, né, o que é importante? A gente vai estar sequenciando amostras diferentes, tá? Ou uma mesma amostra com diferentes tecidos, né? Condições experimentais, etc. Os reads, depois que você sequencia, geralmente os reads vão ser mapeados no genoma, se ele já tiver sido feito, ou são mapeados no próprio transcriptoma, tá? Né? Depois que ele é montado. Se tiver o genoma é melhor, né? Porque você tem um gene inteiro lá. No transcriptoma, às vezes, a gente não consegue os genes inteiros. E daí, com isso, a gente vê quais são os genes que são mais ou menos expressos em cada uma das condições que a gente tem. Aqui um exemplo que eu vou dar para vocês. Então, por exemplo, Plasmodium falciparum. Vamos supor que eu quero saber lá os genes expressos em diferentes fases de desenvolvimento. Trofozoito, esporozoito, gametócito ou cisto. Então, a gente
isola o RNA de cada uma dessas amostras, sequencia cada uma delas separadamente, e daí depois o que é feito é você monta o transcriptoma, ou se você já tem o genoma, que é o caso de Plasmodium falciparum, você pega os reads sequenciados, cada tracinho aqui é um read, tá? E você pega esses reads sequenciados e mapeia no genoma. Então aqui, ó, esse aqui é um read que mapeou aqui nessa região, e aqui tem vários reads que vão mapeando. Isso aqui é um gene conhecido de Plasmodium falciparum. Perdão, gente. Então, isso aqui é um gene conhecido de Plasmodium falciparum. E daí você pega os reads da biblioteca de trofozoito e mapeia lá, tá? E ele vai dar uma empilhada aqui, porque lembra-se, né? Você tem o RNA mensageiro lá na célula, você vai ter várias moléculas de RNA mensageiro. Quanto mais expresso é aquele gene, mais RNA tem. Então, mais amostrado ele vai ser, mais reads ele vai produzir. Quanto menos é expresso o gene, menos moléculas ele tem, ou às vezes não tem nenhuma, o que faz com que ele não seja sequenciado, ou se ele for sequenciado vai ser em baixa quantidade, tem poucos reads. Então o tamanho desse empilhamento aqui vai te dizer o quanto o gene é expresso. Então aqui tem um empilhamento, tá? Aqui tem um outro empilhamento, aqui tem outro empilhamento, tá? Além disso, nesse tipo de mapeamento, ele já vai te mostrar quais são os exons e introns, né? Então se você for ver, tem espaços do gene que não estão sendo, não tem nada, não tem nenhum read, porque isso aqui é uma região de intron, tá? Se comparar aqui com o outro, né, só no olho aqui, sem usar nenhum algoritmo, você tem aqui no gametócito, é o mesmo gene aqui mapeado, e esse empilhamento aqui é muito maior, né? E aqui também é muito maior, tá? O que me indica que esse gene aqui ele é mais expresso em gametócito do que em trofozoito. Ele também pode indicar splicings alternativos, né? Então, por exemplo, aqui em esporozoito tem esse pedaço aqui, ó, que não tem nada expresso, tá? Que é expresso em outros. Então, isso aqui pode ser um resultado de splicing alternativo. Então, com esse tipo de alinhamento, a gente consegue ter uma boa ideia de como que os genes estão sendo expressos, tá? E o computador ele vai te dar números, né, direitinho, assim, para te dizer como expresso ele é, o gene ou não é. Como é que funcionam esses números aqui? Para vocês aqui, vocês vão ter um videozinho, mas no PDF vocês vão conseguir ver melhor, tá? Então, geralmente, a gente faz um processo importante no transcriptoma é fazer a normalização, tá? O que é a normalização? Bom, eu isolei, vou dar um exemplo de barbeiro aqui, tá? Eu isolei RNA de túbulo de Malpighi, que é um tecido delicado, tem quase nada de células. E isolei RNA de testículo, que é um tecido, tem gametogênese, tem DNA, RNA pra caramba ali, eu consigo muito RNA. Eu preparo as bibliotecas e mando para sequenciar. Em um dos sequenciamentos, o de túbulo de Malpighi, eu gerei 2 milhões de reads nos genes que tem lá. Já no de testículo, eu gerei 100 milhões de reads, tá? Então é 50 vezes mais. Um gerou 50 vezes mais reads do que o outro. Eu não consigo comparar esses dois dados diretamente assim, de forma bruta, porque uma biblioteca está muito mais rica e a outra biblioteca está muito mais pobre, para eu comparar os resultados. Então a gente precisa fazer uma normalização. Então os resultados eu vou ter que comparar eles de acordo com a proporção que eles têm, tá? E essa normalização a gente chama de RPKM. É um nome mais comum, mas pode ter outros nomes, como FPKM e aí vai, tá? RPKM. O RPKM é o que é? Eu vou contar o número de reads por 1000 nucleotídeos do gene por milhão de reads da biblioteca. RPKM, tá? E aqui então vou dar um exemplo para vocês de uma tabelinha. A gente vai fazer uma prática disso aqui. Eu vou dar uma prática para vocês fazerem alguns genes e aprenderem como é que é feito isso aqui direitinho, tá? Eu tenho uma tabela onde geralmente eu tenho aqui, né, o gene, né, o código do gene. Então tem aqui o gene 1, gene 2, gene 3. Daí tem o tamanho do gene em nucleotídeos, tá? Então 4.000 nucleotídeos, 300 nucleotídeos e 500 nucleotídeos, né, 1.500 nucleotídeos, tá? E depois eu tenho aqui na tabela, a tabela normalmente ela acaba aqui, né? Assim, ela acaba aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Essa outra coluna aqui é o RPKM que a gente calcula depois. E essa tabela aqui é onde a gente tem uma coluna que é o número de reads, aqui estou dando malária, né? Reads por trofozoito e reads por cisto. O que é isso aqui, reads por trofozoito? É o número de reads que foram mapeados no gene 1. O número de reads que foram mapeados no gene 1, dessa biblioteca de trofozoito e da biblioteca de oocisto, tá? Isso aqui
Se vocês acharem difícil entender isso aqui, depois me falam. Ou revejam essa parte várias vezes. A gente vai discutir isso aqui na aula ao vivo. Tá? Então, por exemplo, o gene 1, ele é um gene de 4.000 nucleotídeos, um gene relativamente grande, tá? Onde 1.200 reads mapearam com ele da biblioteca de trofozoito e da biblioteca de oocisto foram 56.000 reads mapeando nele. Tá? O gene 2 tem 300 nucleotídeos de tamanho, 20.000, 20.000. Daí o pessoal olha aqui e já olha assim, opa, então aqui a expressão será que é igual, já que foi 20.000 reads de uma biblioteca e 20.000 reads do outro? Né? Não é assim, tá? Porque não está normalizado ainda. Então você obteve 20.000, 20.000, mas não foi normalizado ainda. E para o gene 3 é um gene de 1.500 nucleotídeos e foi 112.000 reads de uma biblioteca e 6 reads da outra. Aqui embaixo eu botei o total de reads produzido em cada biblioteca. Tá? Geralmente a gente soma essa coluna aqui, só que eu botei só 3 genes, então eu estou botando o valor dos, sei lá, 16.000 genes que teriam sido encontrados. E aqui essa biblioteca gerou 5 milhões de reads, enquanto que a biblioteca de oocisto gerou 7 milhões de reads. Então vejam o seguinte, a biblioteca de oocisto ela é mais rica do que a de trofozoito. Logo, o que a gente espera é que mais reads mapeiem em cada um dos genes dessa biblioteca de oocisto do que aqui, porque aqui tem mais reads. Imagina assim, uma biblioteca tem 2 vezes mais reads do que a outra. Então você espera que a biblioteca A, que tem 2 vezes mais reads, vai mapear 2 vezes mais reads do que a outra, para genes que são expressos iguais nos dois tecidos. Tá? A normalização do RPKM, então, é essa conta aqui, ó, tá? Tá aqui o RPKM, né? A conta vai ser o quê? É o número de reads 1.200. Então, o RPKM aqui do gene 1 para trofozoito, né? Deu 60 a conta. Como é que eu cheguei nesse 60? É o número de reads, 1.200, por 1.000 nucleotídeos, tá? Então vai dar 4.000 nucleotídeos dividido por 1.000, né? Por 1.000 nucleotídeos por quilobase. E esse valor aqui vai ser dividido por milhão de reads. Então, se deu 5 milhões de reads, é 5 milhões dividido por 1 milhão, né? Que é o que está lá em cima. Resumindo, a conta seria 1.200 reads dividido por 4, que é 4.000 dividido por 1.000, e tudo isso dividido por 5, que é 5 milhões dividido por 1 milhão. E o valor dá 60. Eu calculo isso para os outros e vejam como dá uma diferença aqui, né? É bem gritante em alguns casos, tá? Aqui era 56.000 vezes 1.200, daí alguém pode falar assim, nossa, a diferença aqui parece ter um certo patamar. E quando compara aqui 2.000 para 60, o patamar é outro. Aqui esse gene, né, o gene aqui dos 20.000 aqui, parecem ser iguais, expressos igualmente nas duas bibliotecas. Quando a gente faz a normalização, ele dá um pouquinho mais na biblioteca A do que na biblioteca B. Essa diferença é significativa? Daí isso é um outro detalhe, a gente vai ver na prática, tá? E aqui nesse aqui, obviamente, já dava para saber que aqui é o gene 112.000 reads aqui e só 6 aqui, ele é praticamente só expresso em trofozoito e não é expresso em oocisto, né? E quando faz RPKM, a gente tem aqui 14.000 RPKM para um, quase 15.000, e menos de um RPKM para o outro, tá? Indicando que o gene praticamente não é expresso no outro tecido, tá? Esses números aqui, daí geralmente eles são convertidos em cores, né? Às vezes é vermelho para um gene muito expresso, verde para um gene pouco expresso, ou azul, amarelo, tá? E formam o que a gente chama de tabelas de figuras de heatmaps, tá? E aqui eu estou dando um exemplo de heatmaps, aqui são genes de Plasmodium falciparum, e eles foram acompanhando a expressão dos genes várias horas após a infecção, até, né, você ter os merozoitos, tá? Daí aqui eles usaram o FPKM, que é mais ou menos o mesmo cálculo, tá? Do RPKM. FPKM e RPKM é praticamente a mesma coisa. A lógica é igual, tá? E o que esses valores dizem? Geralmente você faz uma média, né? Qual é a média do RPKM dos genes naquele tecido, naquela amostra, e você vê qual é o desvio padrão. Então, em vermelho você tem 4 desvios padrões acima, e em azul escuro você tem 4 desvios padrões abaixo da média. Então aqui são genes que são expressos 4 desvios padrões acima da média, e aqui são genes que são expressos 4 desvios padrões abaixo da média, tá? E com isso você compara, né? Você consegue ver assim, então os genes que são muito expressos aqui 24 horas, mas depois a expressão deles praticamente cai e fica normal, né? E tem genes que são praticamente desligados no início, mas são ligados no final da infecção, do período de infecção aqui avaliado. Certo?
né? Então aqui alguns exemplos, né, de a gente fazer também, a gente pode fazer testes experimentais, tá? Não precisa ser só um organismo. A gente pode, por exemplo, pegar, extrair o intestino de Anopheles infectado com Plasmodium, né? Extrair o RNA de tudo que tem aqui, RNA de Plasmodium, RNA de Anopheles, e depois você faz um mapeamento para cada um dos genomas específicos, e com isso você consegue saber quais são os genes mais expressos de Plasmodium durante a infecção e quais são os genes mais expressos de Anopheles durante a infecção, né? Então, o RNA experimental, ele é muito legal. É muito legal e tem uma, assim, a capacidade de responder perguntas é diretamente proporcional à sua criatividade. Quanto mais criativo você for, mais você consegue extrair dessa ferramenta, porque ela é realmente muito importante. Isso aqui é só para mostrar uma forma hoje muito comum de mostrar esses detalhes, né, em alguns browsers que a gente tem, aonde você tem aqui, esse aqui é um gene de Drosophila, tá? E cada uma dessas linhas aqui coloridas é uma condição experimental diferente. Daí tem cafeína, cocaína, álcool e tal, e você vê os picos, o gene sendo expresso naquela condição específica, ok? Então, gente, transcriptoma está aí, né? É uma aula mais pesada, assim, um pouco mais corrida. Eu vou fazer uma prática com vocês para fazer a normalização de uma biblioteca, vocês aprenderem como é que é feito aquilo ali. E qualquer dúvida, por favor, entrem em contato comigo, me perguntem, né? E a gente tira dúvidas nas nossas aulas síncronas. Beleza? Falou aí, tchau para vocês e boas aulas.